E se Subaru Natsuki não tivesse chegado ao mundo de ReZero completamente indefeso? E se no momento em que ele foi invocado para Lugnica, ele tivesse recebido os poderes de uma das maiores magas de Gensokyo, uma humana capaz de enfrentar yokais e uma maga que voa em uma vassoura, que dispara mísseis mágicos, que utiliza estrelas como projéteis e que consegue lançar lasers capazes de atravessar seus inimigos instantaneamente. Ah, e claro, que possui um dos ataques mais absurdamente destrutivos de Touhou Project, o Master Spark. Agora imagine essas habilidades todas nas mãos do Subaru, um garoto que já possui o retorno pela morte, um garoto que pode tentar a mesma batalha centenas de vezes, que pode ir de F, voltar e aprender com cada um dos loops e tentar novamente, porém agora com essas habilidades, porque existe uma diferença gigantesca entre dar uma magia poderosa para uma pessoa comum e dar essa magia para alguém que pode repetir infinitamente os seus erros, torná-los aprendizado e por fim, acertos. Então hoje nós vamos descobrir o que aconteceria se o Subaru tivesse todos os poderes e habilidades da Marisa Kirisame de Touhou Project. E bom, rapaziada, se preparem porque a história de ReZero mudaria completamente. Primeiro precisamos estabelecer exatamente o que significa dar esses poderes da Marisa ao Subaru, o que o Subaru estaria recebendo com isso. A Marisa é uma humana especializada em magia e uma das principais exterminadoras de yokais de Gensokyo. A sua habilidade central é simplesmente ser capaz de utilizar magia, mas ao longo das suas aventuras ela desenvolveu um arsenal gigantesco de feitiços e técnicas. Inclusive, rapaziada, fiquem à vontade aí para me corrigir nos comentários caso eu esteja falando alguma abobrinha aí ou eu não entenda direito de Touhou Project, até porque de fato, eu nunca tinha acompanhado a série, na verdade, eu nem conhecia ela, acabei conhecendo graças à sugestão aí de um membro do canal, então muito obrigado, mano, não só por me fazer conhecer esse universo aí, porque eu achei bem interessante, pelo que eu vi já por cima, quanto também por ser uma ideia bem diferente, que eu nunca tinha visto antes, então eu achei bem da hora, e caso eu esteja falando alguma coisa errada, ou tenha deixado alguma coisa de fora, por favor, comente aí de forma respeitosa, porque realmente eu não conheço toda a série de Touhou Project, eu tô realmente conhecendo agora, enquanto eu faço esse vídeo, pesquisando as informações e tudo mais, então, se eu esquecer de falar alguma coisa, só deixar nos comentários, beleza? Mas continuando então, vamos ver o que o nosso Subaru receberia nesse Arif. Bom, rapaziada, pelo que eu pesquisei, ele conseguiria receber domínio de magia, disparos mágicos, Magic Missiles, que deve ser mísseis de magia, lasers, ataques de estrelas, explosões mágicas, técnicas de fogo e outros elementos, técnicas de combate aéreo, utilização de uma vassoura mágica, o mini hackero, ou haqueiro, que já eu explico pra vocês o que é isso, mas é bem da hora, e obviamente o Master Spark. Mas existe uma regra importante, o Subaru não receberia automaticamente a experiência da Marisa, ele teria o potencial, mas precisaria aprender tudo do zero, e isso é perfeito para combinar com o retorno pela morte, porque cada uma das vezes que o Subaru for de F, ele vai receber uma oportunidade de treinamento ainda maior. E bom, lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar sobre o mini haqueiro? Então, vou explicar pra vocês agora. Pra quem não sabe, o mini haqueiro é um dispositivo mágico portátil do universo de Touhou Project, né, que é usado pela Marisa Kirisame, e ele tem o formato de um bloco octogonal de madeira com símbolos taoístas gravados nele, e serve para gerar calor intenso e disparar o seu famoso ataque chamado Master Spark, que muito provavelmente é a habilidade mais poderosa que a Marisa tem no seu arsenal, ou no mínimo a mais famosa. Mas enfim, essa seria a primeira coisa que o Subaru descobriria quando viesse para esse mundo, já que provavelmente o mini hacker spawnaria junto com ele. E o hacker, rapaziada, é esse pequeno dispositivo mágico que é literalmente associado a Marisa, e nas mãos dela é extremamente poderoso. Então, muito provavelmente aconteceria a mesma coisa com o Subaru. Ele se tornaria um dispositivo associado ao próprio Subaru, e ligado a ele seria extremamente poderoso, já que além de servir para a habilidade do Master Spark, ele é utilizado como fonte de energia no geral para suas técnicas, e portanto seria extremamente útil para o Subaru e utilizar ele o tempo todo, mesmo que não seja para utilizar, né, o famoso Master Spark. Então o Subaru provavelmente nem saberia o que está segurando nas suas mãos, mas saberia que contém um poder ali avassalador e que vai ser extremamente importante para ele durante sua nova jornada. E então o Subaru, inicialmente ainda confuso, olharia para aquele pequeno objeto, apertaria ele, nada aconteceria, ele tentaria apertar de novo e nada ocorreria, e então ele ficaria frustrado e pensaria que está com um objeto inútil nas suas mãos, mas que pelo menos ele deve guardar ali aquele objeto, vai que ele precisa vender ou algo assim no futuro, né? Então ele guardaria com ele e continuaria a sua jornada. Ele passaria toda aquela vergonha, né, de chegar no novo mundo, achar que é um protagonista de shonen e não conseguir fazer poder algum e tal, ficaria frustrado, iria até o beco, né, depois para poder secar as roupas, encontraria com os bandidos, e então, quando ele fosse enfrentar esses bandidos, ele acabaria por apertar um dispositivo forte o suficiente e uma explosão de energia atravessaria uma parede próxima a ele, lançando um ataque antes mesmo que o Subaru pudesse fazer alguma coisa. E então ele
ele ficaria completamente parado, os ladrões fugiriam e ele perceberia que ele pode sim usar magia. E isso muda sua primeira grande vantagem. O Subaru não precisaria depender apenas de armas físicas agora. Ele poderia atacar à distância. E mais importante, ele pode aprender a lutar utilizando essa magia. E então, eventualmente, o Subaru se encontra com a Emilia e ele ainda assim decide ajudá-la. A diferença é que agora ele possui uma maneira real de contribuir com isso. Algo até cômico, inclusive, que poderia acabar acontecendo é aquele primeiro encontro que ele tem, entre aspas, né, com a Elsa, que ele acaba indo de F sem nem entender o que tá acontecendo, e ele acabaria se encontrando novamente com os bandidos, né, no beco, e dessa vez ele conseguiria levantar sua mão, já sabendo que aquele dispositivo pode ajudar ele. Ele conseguiria fazer uma pequena esfera de energia na mão dele, né, o Magic Missile, só que na hora de lançar na direção dos ladrões, o golpe acertaria o chão e os três ficariam paralisados, assustados, né, com a habilidade do Subaru, e o Subaru ficaria igualmente assustado porque dessa vez teve um efeito diferente e porque ele não fazia ideia de que aquilo seria tão forte. Ele tentaria de novo, então, pra tentar agora sim acertar um dos bandidos, só que dessa vez acertaria um poste e ele perceberia que realmente ele tem magia, só que o problema é que ele não sabe controlar. Ele possui poder, mas não possui técnica, e essa distinção será importantíssima para todo o Arif. Assim, quando ele encontrasse de novo com a Emilia nesse segundo loop, ele tentaria utilizar a magia para impressionar ela e ela perceberia rapidamente que ele é um completo amador, já que mesmo disparando os Magic Missiles, eles são completamente tortos. Ele erra simplesmente todos os ângulos. Ele acerta paredes tentando acertar outras pessoas e tudo mais. Inclusive, ele quase atingiria a Emilia, provavelmente. E ele precisaria aprender a controlar a sua própria força. E isso faria a Emilia perceber algo curioso. O Subaru não é um grande mago ainda, mas ele possui um potencial absurdo para se tornar. E então, que já nesse segundo loop, eles conseguiriam ir até o bar do Valley Room para conseguir tirar satisfação com a Elsa, e dessa vez sim, seria mais útil a luta e o loop do Subaru no geral. E então, quando a Elsa Granheart aparece, o Subaru imediatamente percebe que está em alta desvantagem. Ele levanta o mini hacker, dispara um laser que atravessa o esconderijo, só que a Elsa desvia. O Subaru dispara novamente, ela se aproxima rápido o suficiente na direção do Subaru, encurtando demais a distância, e o Subaru percebe algo aterrorizante. Ela é rápida demais para ele, ainda mais ele que ainda não possui técnica para utilizar suas magias. Ele tenta usar a magia para mantê-la afastada, lançando os Magic Missiles, lasers, explosões, mas a Elsa continua avançando. E então, o Subaru é mandado de F pela segunda vez, rapaziada. E aqui começa a verdadeira diferença, porque depois de sofrer 2 loops, o Subaru volta, mas agora ele sabe que a Elsa é rápida. Ele conseguiu de fato encontrar quem é que estava mandando ele de F da última vez. Então, por mais que ela possa desviar, por mais que ela consiga lutar muito bem em curta distância, ela teria uma desvantagem tremenda se o Subaru conseguisse manter a distância necessária dela. E ele não pode simplesmente disparar magias aleatoriamente, porque isso não vai funcionar, ele já percebeu isso 2 vezes. Então, ele vai tentar novamente lutar contra ela. Ainda sem conseguir utilizar de forma precisa suas magias, ele recebe um pouco mais de vantagem, consegue manter a Elsa numa distância segura por mais tempo, mas mesmo assim é mandado de F novamente, e de novo, mais uma vez, diversas vezes na verdade, até ele finalmente começar a entender. Ele começa a prever os movimentos da Elsa, sabendo exatamente para onde a assassina vai, e ele começa a utilizar ataques para limitar o espaço da onde ela pode se movimentar. Então ele usa novamente os Magic Missiles para forçar ela a se mover. Então ele usa os lasers para bloquear suas rotas de aproximação e utiliza sua mobilidade aérea para conseguir fugir dos ataques dela. E isso é exatamente o que torna essa versão do Subaru literalmente a mais perigosa, porque ele não começa poderoso, ele começa a se adaptar a todas as situações e com isso sim se tornar extremamente quebrado. Eventualmente o Subaru descobre uma técnica muito mais poderosa do que todas aquelas. Quando ele aponta o mini hacker, algo acontece diferente dessa vez. A energia começa a se acumular. A Emilia perguntaria pro Subaru o que ele tá fazendo e o que é aquele dispositivo, e ele responderia que ele também não faz ideia. Mas então o Master Spark seria disparado, um gigantesco feixe de energia pra frente. A sala inteira é iluminada. A Elsa precisa fugir daquele ataque imediatamente. Ela sente uma urgência imediata. O Subaru fica completamente exausto depois de utilizar aquela técnica e percebe uma coisa curiosa. Ele possui uma arma capaz de mudar completamente uma batalha em questão de segundos, mas não pode utilizar infinitamente. E isso vai ser uma das desvantagens, mas ao mesmo tempo uma das maiores vantagens que o Subaru como um estrategista nato teria nesse Arif. Após a Elsa fugir, o Reinhardt aparece e tudo se segue como normalmente. Só que quando o Subaru chega à mansão, a situação fica ainda mais interessante, porque agora existem pessoas que realmente entendem sobre magia. O Rosal, por exemplo, percebe imediatamente que a magia do Subaru é estranha. Ela não parece ser apenas Yin, Yang, fogo, água ou mesmo vento. Ela possui uma natureza completamente diferente das demais magias. A Beatrice também ficaria bem curiosa para entender o que está acontecendo, e a Emilia começaria a perceber que o Subaru está aprendendo rápido demais a utilizar essa magia, porque ele está literalmente entrando em situações o tempo todo, né, se forçando a entrar em situações que exigem a prática dessas magias. E uma das melhores formas de praticar é literalmente lutando. Então o Subaru tá ficando mais experiente a cada tempo que passa, só que eles não fazem ideia, né, que na verdade não é só isso, e que sim, os loops estão ajudando demais o Subaru a adquirir uma experiência maior ao decorrer do tempo. Mas existe alguém que ficaria particularmente desconfiada, a Aren, porque o Subaru
Subaru não parece ser um mago tradicional. Ele luta usando uma mistura de magia, equipamentos e mobilidade, e ainda possui um estranho objeto capaz de produzir uma quantidade absurda de energia que aparentemente ninguém ali tem conhecimento sobre. E isso geraria exatamente aqueles conflitos que ocorrem no início de Re:Zero, com a Aren tentando mandar o Subaru de F até ele conseguir convencer ela de que é confiável. Só que no mesmo tempo em que isso estivesse acontecendo, ocorreria também o ataque das Mabistes. Quando o Subaru enfrentasse as Mabistes na floresta, ele finalmente teria um cenário perfeito para testar as suas habilidades e aperfeiçoar elas. Os Mabistes atacariam o Subaru, só que o Subaru subiria na sua vassoura e pela primeira vez ele voaria ali de forma segura. Ainda espantado e sendo meio lelé como o Subaru é, ele perceberia que tá voando, ficaria ali gritando tudo animado, e então a matilha inteira olharia para cima, o Subaru apontaria o mini Hakero e dispararia ali o Master Spark. O raio atravessaria a floresta, os Mabistes seriam todos dispersados imediatamente, mas o Subaru perceberia rapidamente que ele não pode usar uma técnica desse nível toda hora. Ele já tinha notado a exaustão antes e agora ela cobra um preço ainda maior. Assim, ele começa a não só ficar exausto e debilitado durante o combate ali contra os próximos bichos que aparecem, mas também ele é obrigado a utilizar as magias menores. Então ele percebe que a partir daquele momento, Magic Missiles, os lasers, serão seus maiores aliados até que ele consiga ter magia o suficiente para poder utilizar as demais magias. Além disso, ele também descobre que não está nem perto de usar o seu arsenal inteiro, já que ele ainda possui estrelas, explosões e ataques rápidos à vontade. E é por isso que ele começa a lutar de uma maneira muito mais eficiente, deixando seu ataque mais poderoso para inimigos que sejam de fato ameaçadores e utilizando ataques mais banais para economizar magia e também ter uma vantagem muito maior, porque assim ele não vai ficar exausto e não vai ficar inútil durante as batalhas. E inclusive, quando a Aren atacasse o Subaru acreditando que ele é um inimigo, mesmo o Subaru tentando convencer e não funcionando, ele poderia voar. Então mesmo que a Aren avançasse na direção dele, voando, ela não teria como atacar ele à distância. Mesmo com o Mangual, o Subaru conseguiria pegar uma distância relativamente segura em relação à Aren para tentar conversar com ela. Mesmo assim, ela destruiria árvores tentando atacar o Subaru, e o Subaru tentaria lançar Magic Missiles na direção dela para tentar acalmar a Aren, ou pelo menos fazer ela escutar o que ele tem a dizer. Só que não adiantaria, a Aren é rápida demais para alguém como o Subaru, então ela desviaria dos ataques, o Subaru tentaria usar um laser, ela bloquearia o laser dele, e o Subaru perceberia que a Aren é muito mais forte fisicamente do que ele esperava. Então ele começa a lutar de maneira mais inteligente. Ele não tenta superar a Aren, ele tenta mantê-la distante. E isso faria o Subaru aprender uma das maiores lições da Marisa. Não é necessário ser fisicamente mais forte quando você pode controlar o campo de batalha. Tanto é que a Marisa é o próprio exemplo disso, né? Se vocês forem ver, ela parece ser só uma garotinha normal e ela sofre do mesmo princípio que a Frieren, né? Personagens extremamente fracos fisicamente falando, e de fato são, só que elas compensam isso justamente com a sua grande quantidade de magia, que faz a maioria das pessoas ficarem perplexas quando notam o grau de magia e o nível de experiência que elas possuem. E é justamente isso que o Subaru vai ter que fazer a partir de agora, compensar a sua falta de dotes físicos no uso da magia. E durante ainda o arco da mansão, seria quando o Subaru descobriria outra vantagem. A magia não serve apenas para destruir, ele pode utilizar a sua capacidade de observação para investigar as coisas, rastrear, procurar inimigos e analisar padrões. E com o Retorno pela Morte, descobrir exatamente quem está por trás dos acontecimentos da maldição. A combinação entre inteligência e magia tornaria o Subaru muito mais eficiente nas suas investigações. Mas ainda haveria um problema. Subaru continua sendo Subaru. Ele ainda pode ser enganado, ainda pode entrar em pânico e ainda pode tomar decisões ruins. O poder não elimina suas falhas, ele apenas dá a ele mais ferramentas para lidar com elas. E acreditem, ele vai precisar, porque agora ele vai enfrentar criaturas em um outro nível de poder que ele jamais tinha enfrentado antes. E antes de eu falar, rapaziada, por favor, não esqueça de deixar o like aí, mano, compartilha, se inscreve, tudo isso vai estar me ajudando demais. Se você quiser assistir novas ideias aí, considere se tornar membro para poder receber benefícios exclusivos, ou mesmo manda um pix aí pro canal para poder apoiar, mano. A partir de R$10 você pode sugerir qualquer ideia aí de vídeo, e quanto mais interessante for a ideia, maior vai ser a prioridade, e com certeza eu vou estar trazendo aqui pro canal, graças ao apoio de vocês, beleza? Muito obrigado desde já, rapaziada, e vamos continuar o vídeo, porque agora chegamos a uma das maiores mudanças desse Arif, a Baleia Branca. Na história original, o Subaru precisa reunir os seus aliados para enfrentá-la, mas aqui, rapaziada, ele ainda precisaria, porque mesmo com o Master Spark, a Baleia Branca não seria um inimigo que o Subaru deveria enfrentar sozinho, literalmente não seria recomendado, mano. Lutar contra ela sozinho é basicamente colocar um alvo nas próprias costas e ter que lutar contra aquele bicho colossal, mas ele teria uma função completamente diferente durante essa batalha, a artilharia. O Subaru pode voar, atacar de longe, desviar, distrair a baleia e procurar pontos vulneráveis. Então imagina o exército avançando, o Wilhelm preparando o seu ataque e o Subaru subindo pelos céus com a sua vassoura e apontando o mini Hakero na direção da baleia. A Crunch olharia pra cima, o Wilhelm também, e o Subaru pediria para todos saírem da frente e lançaria com tudo, acertando em cheio a Baleia Branca com o seu Master Spark. O raio atravessaria o campo de batalha inteiro, a Baleia Branca seria atingida, e pela primeira vez todos perceberiam que o Subaru não é apenas um estrategista, ele é uma arma de artilharia humana, e sinceramente, uma das mais poderosas. E então chegamos ao culto da bruxa, com essa batalha sendo protagonizada pelo Perogeus. Aqui o Subaru teria uma vantagem
enorme contra ele. Não porque seria mais forte, mas porque poderia atacar à distância. As mãos invisíveis seriam difíceis de ser detectadas, então o Subaru precisaria usar a sua mobilidade para ganhar vantagem. Assim ele poderia voar, desviar, criar explosões e usar ataques em área, e principalmente aprender através das suas idas de F. Cada tentativa revelaria mais informações para ele. Cada ida de F permitiria que o Subaru ajustasse a sua estratégia, até que finalmente Perogues começaria a ficar encurralado e eventualmente seria derrotado. Mas existe algo que poderia acontecer aqui. O Subaru poderia começar a depender demais da magia, e isso seria perigoso, porque seu corpo ainda é humano. Se ele gastar energia demais, ele vai ficar exausto, e se ele utilizar o Master Spark repetidamente, ele pode literalmente ficar incapaz de lutar por longos períodos de tempo. E se voar durante muito tempo também, ele perde concentração. Então o Subaru precisaria aprender algo essencial. Poder não significa poder usar tudo o tempo inteiro. Ele vai precisar administrar tudo cuidadosamente e da forma mais eficiente possível. Então ele começaria a aprender a criar arsenais próprios, como se fossem decks de carta para cada inimigo, para cada loop e para cada batalha, porque só assim ele conseguiria de fato extrair o maior proveito das suas magias sem ficar completamente desgastado. E não ironicamente, enquanto ele estivesse passando por essa fase de aprendizado e por toda essa nova mentalidade que ele estaria adquirindo, aqui o roteiro ficaria ainda mais interessante, porque começaria no arco do santuário. E aí o Subaru encontraria alguém que entende perfeitamente o problema dele, o Rosal. E o Rosal começaria a testar o Subaru ali, perguntando a ele quantas vezes ele consegue disparar, quanto tempo ele consegue voar, qual é o limite do seu hacker, quanto tempo ele precisa para carregar aquele ataque e, claro, o quão desgastado ele fica depois, após utilizar a sua magia, né? E assim o Subaru perceberia que o Rosal tá tentando descobrir os seus limites, e não necessariamente apenas ajudar ele. E é por isso que o Subaru começaria a esconder informações, porque agora ele sabe que o Rosal também é um monstro, e sinceramente pode ser até pior do que ele imagina. E após passar pelas provas mentais, o Subaru acaba tendo que lutar então contra o Garfield. O Subaru não teria como simplesmente vencer o Garfield na força física, então ele faria aquilo que aprendeu: voar, manter distância, atacar, recuar e atacar novamente quando encontrasse uma brecha. O Garfield destruiria o terreno inteiro tentando atingir o Subaru, e o Subaru utilizaria o céu a seu favor. O Garfield tentaria alcançá-lo, mas o Subaru dispararia vários Magic Missiles na direção dele. E então, na brecha decisiva, ele poderia utilizar ou o Master Spark, porque o Garfield provavelmente sobreviveria, já que o Subaru não tem poder mágico suficiente. E pra quem não sabe, o portão de magia do Subaru, ele é quebrado, então o Subaru não tem tanta magia assim. Ou mesmo o Subaru poderia dar um gancho com a sua mão invisível para atingir em cheio o Garfield. De qualquer forma, o Subaru ficaria incrédulo de como o Garfield sobreviveu, e o Garfield diria que ele sobreviveu porque ele é o mais forte. E o Subaru perceberia que isso não ajudou em nada, não foi nem um pouco esclarecedor, mas ele perceberia ali, já com a sua inteligência, de que a sua magia não é tão poderosa porque ele não tem tanto poder mágico assim. Ele perceberia que sim, seu Master Spark é poderoso, mas infelizmente ele não tem uma quantidade tão massiva de mana que compense o poder destrutivo que essa magia pode proporcionar. E após isso então, agora vem um dos melhores usos de magia da Marisa que o Subaru poderia utilizar contra a Grande Coelha, ou o Grande Coelho, enfim, uma bicho coelho. Como ele é milhares de criaturas, seria um verdadeiro mar de monstros na direção do Subaru. Claro que o Subaru poderia voar, e isso mudaria completamente a sua capacidade de sobrevivência diferente do original, né? Ele poderia escapar do chão, atacar os grupos separadamente, criar explosões, usar seus lasers e abrir espaço, mas mesmo assim não conseguiria derrotar infinitamente milhares de coelhos. Não à toa, esse é um dos bichos mais poderosos de ReZero, né? Então o Subaru precisaria pensar. Ele começaria a utilizar ataques de área para criar explosões massivas e tentar destruir a maior parte deles de uma vez só, assim controlando seu posicionamento e procurar uma maneira de aprisioná-los definitivamente. E a vitória, sinceramente, rapaziada, dependeria mais de estratégia do que de força. E ainda assim eu acredito que a Beatriz precisaria selar eles naquela dimensão de bolso, porque caso contrário, nem mesmo o Subaru nesse nível conseguiria derrotar esses coelhos. E então ocorreria o arco da queda da mansão. Quando a situação da mansão chegasse ao seu pior ponto, o Subaru teria uma carta que nunca teve antes: a sua mobilidade aérea para ajudar. Ele poderia atravessar grandes distâncias rapidamente, chegar à mansão, sobrevoar a região inteira, procurar os inimigos e utilizar ataques de longo alcance para pelo menos ferir eles. Isso faria algumas das idas de F que antes eram inevitáveis se tornarem literalmente evitáveis. Tipo, ele poderia realmente salvar muitas pessoas durante isso, mas não todos, porque ReZero continua sendo ReZero, né? Então haveria inimigos fortes demais até mesmo pro Subaru. E com isso também, ele poderia acabar sofrendo ataques inesperados. E por ainda ter muitas informações desconhecidas pelo Subaru, as situações seriam muito mais críticas, e teriam situações que até mesmo o Master Spark não seria o suficiente. Portanto, o Subaru precisaria aprender mais sobre esse mundo e não somente sobre sua magia, se ele quiser realmente tirar um bom proveito de todo o seu arsenal. E sinceramente, ele teria o tempo necessário e suficiente para isso justamente agora, porque depois de todo o caos, tem pelo menos um ano ali de treinamento que o Subaru consegue aprender mais sobre aquele mundo até chegar ao arco de Pristela. E nesse meio tempo, o Subaru treinaria bastante para conseguir ficar mais experiente e principalmente controlar melhor sua magia. Ele entenderia mais sobre o seu portão de mana quebrado, mas aprenderia também formas de tornar a sua magia mais eficiente, já que ele
teria bons magos para ensiná-lo. Não só isso, mas ele também treinaria o seu corpo para ficar fisicamente mais resistente às suas novas ameaças. E agora então chegamos à cidade de Pristella, quando todos recebem o convite e vão até lá. E aqui o Subaru estaria no seu elemento principal, uma cidade inteira, vários inimigos, múltiplas batalhas acontecendo simultaneamente, e aí o Subaru poderia literalmente voar sobre a cidade, observar as posições de cada um deles, analisar, estudar, transportar informações de aliados para outros e com isso atacar os cultistas, resgatar muitos dos seus aliados e utilizar sua magia para criar sinais visíveis no céu para informar cada um deles. E assim ele se tornaria basicamente o observador aéreo da batalha, e não só isso, como uma peça fundamental para a vitória contra os arcebispos. Mas também teria que enfrentar, os arcebispos, e aí a situação muda bastante, porque de um jeito ou de outro o Subaru acaba tendo que dar de cara ali com Regulus, com a Sirius ou mesmo com a Capella. E esse é um dos grandes problemas, rapaziada, principalmente pro Subaru, porque autoridades não obedecem necessariamente às mesmas regras da magia, a gente já sabe sobre isso, e pra quem viu ReZero já tá ligado do porquê. Então o Subaru descobriria algo assustador, que mesmo suas magias mais poderosas não resolvem todos os problemas. Então ele utilizaria o Master Spark, utilizaria suas estrelas, utilizaria das explosões massivas, e mesmo assim, por exemplo, contra o Regulus, nada surtiria efeito, porque simplesmente o ataque não pode chegar nele enquanto sua autoridade estiver ativa, e por isso seria tão importante a ajuda dos seus aliados. A mesma coisa acontece do Subaru contra a Sirius. A Sirius seria literalmente um pesadelo pro Subaru, não porque o Subaru não tenha poder destrutivo o suficiente, ele tem, mas porque a sua autoridade cria um problema muito mais complexo pro Subaru resolver. O Subaru teria que descobrir as regras necessárias e provavelmente iria de F várias vezes até entender como funciona exatamente a autoridade da Sirius. E cada uma das idas de F do Subaru revelaria uma nova peça, até que o Subaru começasse a perceber que ele não precisa derrotá-la imediatamente, ele precisa descobrir de cabo a rabo como a habilidade dela funciona, e isso eventualmente aconteceria. E sinceramente, isso é exatamente o tipo de situação em que o Retorno pela Morte se torna tão assustador. Porque enquanto a Sirius acredita que está lutando contra o mesmo Subaru, uma única vez, ela está lutando contra alguém que possui centenas de tentativas de experiências acumuladas. E não só isso, alguém que já entendeu exatamente como seu poder funciona. E por conta disso, eu acredito que sim, ele poderia vencer a Sirius, rapaziada. A Capella, sinceramente, eu também acredito. Por mais que ela tenha uma regeneração muito absurda, eu acho que se o Subaru conseguisse enfrentar ela, manter distância e impedir que a regeneração dela ocorra de forma completa, ele sim poderia derrotar a Arcebispa. Mas agora falando sobre algo que, acho que as pessoas querem saber, o confronto inevitável, caso o Subaru tivesse ali que enfrentar o Reinhard com os poderes da Marisa. O Subaru poderia voar e disparar Magic Missiles, lasers e todo o seu arsenal em direção ao Reinhard. E quando ele estivesse vulnerável o suficiente, o Master Spark. Porém o Reinhard atravessaria tudo isso, infelizmente. E mesmo o Subaru tentando várias vezes, o Reinhard poderia desviar. E o Subaru, mesmo aumentando sua velocidade, não poderia ser equiparável ao Reinhard. E não importa quantas magias ele tenha, o Reinhard ainda está em outra categoria. E isso é importante, porque o Subaru com os poderes da Marisa seria extremamente poderoso, mas não seria automaticamente o personagem mais forte de ReZero. Até porque ele não é a Marisa, rapaziada. A Marisa sim poderia ter uma chance contra o Reinhard. Aí sim a situação seria diferente, porque a Marisa não teria um portão de mana defeituoso. Ainda assim, eu acho que seria uma batalha meio injusta, porque no terreno de ReZero, o Reinhard tem bênçãos infinitas. Então teria que ser um cenário mais neutro ali, pra Marisa ter alguma chance contra o Reinhard, porque senão seria extremamente sem graça e desbalanceado. Mas de qualquer forma, pro Subaru aqui nesse Arif, o Reinhard continua sendo um dos maiores obstáculos, caso ele quisesse derrotar todo mundo. Embora eu acredite que isso não ocorreria, tá bom? Eu não acho que isso aconteceria, porque o Subaru realmente é uma pessoa pacífica, ele é aliado de todo mundo e não tem motivos pra brigar com o Reinhard, a não ser que fosse uma rota diferente. Mas aqui, analisando o Subaru normal, provavelmente as coisas continuariam da mesma forma como é em ReZero original, tirando o fato de que o Subaru seria muito mais poderoso, Porém, rapaziada, existe algo que torna o Subaru diferente da própria Marisa, que é o Retorno pela Morte. Essa é uma vantagem indispensável que sim o Subaru possui em relação a ela, porque a Marisa precisa aprender através de experiência e realmente correndo riscos de vida muitas das vezes. Mas o Subaru pode aprender através das suas idas de F. Então imagina o Subaru enfrentando o inimigo e podendo literalmente ler o inimigo por completo em diversos loops, voltando diversas vezes, sabendo sobre os ataques, sobre as magias do seu oponente, sobre as suas fraquezas, sobre a sua vulnerabilidade, sobre as suas falhas, e depois de dezenas de tentativas, ele conheceria o seu inimigo quase perfeitamente. E aí seria o mesmo caso do Batman, Com preparo, o cara derrota meio mundo. E se o Subaru possuísse magia suficiente para explorar essas informações ao máximo, isso faria com certeza o Subaru desenvolver uma técnica extremamente perigosa, tipo um Spell Loop. Assim ele prepararia diferentes magias para diferentes situações. Por exemplo, usar os Magic Missiles para causar pressão, os lasers para perfuração, as explosões aéreas para receber vantagem, as estrelas para ataques mais rápidos, o voo para receber mobilidade e o Master Spark para finalizar. Além disso, eu acho que esse Subaru poderia até mesmo conseguir utilizar o Retorno pela Morte tão bem quanto aquela habilidade do Aldebaran. E aí as coisas iriam para outro patamar, Mas de qualquer forma, com o passar dos arcos, o Subaru começaria a abandonar aquela ideia de simplesmente disparar magia. Ele aprenderia a lutar
relacionar com ela. Assim, aprendendo a se posicionar, se concentrar, voar por mais tempo, conservar sua energia de forma eficiente e preparar os feitiços de forma mais eficaz. E assim ele começaria a desenvolver as suas próprias combinações. Exatamente como eu citei pra vocês, né? Como se fossem decks de carta para cada situação, para cada oponente diferente. Assim o inimigo não teria pra onde ir. E isso seria muito mais perigoso do que simplesmente um Subaru com um ataque poderoso. Porque basicamente os poderes da Marisa combinam perfeitamente com o Subaru, né? Estratégia, cara. E por isso eu acho que o Subaru seria tão OP nesse Arif. Porque ele seria um Subaru que entende como usar os seus ataques. Mas aqui, rapaziada, entre uma das técnicas mais absurdas que eu preciso citar nesse vídeo. Porque, pô, quem é fã de Touhou Project provavelmente ficaria extremamente pé da vida se eu não citasse. Que é o Final Spark. Em algumas aparições da Marisa, existem versões ainda mais poderosas das suas técnicas. Como o Final Spark que eu citei pra vocês agora mesmo. Pelo que eu dei uma pesquisada em materiais de jogos, o Master Spark aparece como seu ataque de altíssimo poder, e o Final Spark sendo como se fosse uma evolução ainda mais destrutiva dessa mesma habilidade. Então, se o Subaru tivesse acesso a isso, ele teria uma espécie de último recurso ali, mas claro que existiria um preço, né? Porque quanto maior o ataque, maior o consumo. E sinceramente, com a magia limitada que o Subaru tem, né? A quantidade de mana que ele tem, eu infelizmente acredito que ele não conseguiria utilizar isso. Mas, se ele pudesse utilizar o Final Spark, seria algo que o Subaru só poderia utilizar quando estivesse absolutamente encurralado. Tipo, seria sua carta na manga, tá ligado? O último recurso que ele poderia utilizar. Porque se não funcionasse, ele teria que passar pelo loop de novo, então teria que realmente ser o literal último recurso dele. Mas existe uma outra consequência que nós não podemos ignorar. Quanto mais o Subaru usa magia, mais ele começaria a perceber o quanto é fácil destruir coisas. E isso poderia afetá-lo, porque o Subaru nunca quis ser um assassino, mas agora possui poder suficiente para destruir pessoas com um único movimento. Então ele precisaria aprender a controlar sua força, e isso faria parte do crescimento dele. A verdadeira evolução dele não seria sobre ele lançar uma magia maior, mas sim sobre aprender quando não utilizá-la. E depois de todos esses arcos, rapaziada, o Subaru seria irreconhecível comparado ao garoto que chegou em Lugnica, principalmente ao Subaru original, porque aqui, além dele ter todas as capacidades que eu já citei pra vocês, ele teria uma capacidade de adaptação que nenhum outro mago comum teria nesse mundo, graças ao conhecimento adquirido através sempre do retorno pela morte. Mas ele ainda não seria invencível, como eu citei pra vocês, o Reinhardt continuaria sendo um problema, os personagens ápice desse mundo também, as autoridades continuariam sendo perigosas pra ele se ele não se cuidasse, e os inimigos com habilidades conceituais ainda poderiam derrotá-lo, e o Subaru ainda poderia ser mandado de F diversas vezes. Só que existe uma diferença, né? Porque com o tempo o Subaru aprenderia a ter experiência mágica e sim se tornaria um dos personagens mais fortes do mundo de ReZero. E sinceramente, eu achei esse Arif muito legal, porque ele foi de um garoto indefeso para uma das maiores capacidades ofensivas entre os humanos de Lugnica. Mas no geral é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, apoiem esse vídeo como vocês puderem, deixando um like, compartilhando, se inscrevendo. Tudo isso já ajuda demais. Muito obrigado aos membros do canal. De verdade, rapaziada, obrigado de coração. E por favor, não deixem de comentar aí sempre de forma respeitosa, senão o seu comentário vai ser apagado. Mas também comentem o que vocês acham que o Subaru, com os poderes da Marisa, conseguiria chegar até o final da história, porque ainda tá tendo um light novel de ReZero, né? Ainda não acabou, então ainda tem muita coisa pra acontecer com o Subaru. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso, até onde a relevância dessas habilidades afetariam o Subaru, ou se vocês acham que alguma autoridade ou personagem de ReZero acabaria encontrando uma maneira de derrotá-lo, e principalmente qual outro personagem vocês querem ver tendo seus poderes colocados nas mãos do Subaru ou de qualquer outro personagem, pra dar uma diversificada no conteúdo, né? Porque sinceramente, depois de fazer ele ter uma habilidade tão legal quanto de uma maga capaz de destruir montanhas, eu sinceramente tô começando a ficar preocupado com o próximo pedido de vocês, mano. Se bem que é cada coisa, cara. Tipo o Subaru com o poder do Radium, cara, que já era absurdo o suficiente e que o Arif basicamente teve que ser completamente inédito, né? Mas enfim, rapaziada, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, apoiem como vocês puderem. Como eu falei pra vocês, se quiser fazer um pix aí pra ajudar, vai estar apoiando demais. A partir de 10 reais você pode estar mandando um pix aí pra sugerir uma ideia de vídeo aqui pro canal. Além disso também, você pode se tornar membros pra poder receber benefícios exclusivos e tá me apoiando de quebra, beleza? Mas é isso, pessoal. Não esqueça de beber água, agitar a postura de vocês. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. A gente se vê com certeza no próximo vídeo. E fiquem bem, rapaziada. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.